Aguardado e especulado durante anos, Space Jam: Um Novo Legado é a continuação do universo cinematográfico dos Looney Tunes e da clássica animação dos anos 90, Space Jam: O Jogo do Século. Várias tentativas de sequências haviam sido esboçadas ainda durante a década de 90, projetando a volta de Michael Jordan e até mesmo estrelando outros nomes do esporte, como o Tony Hawk. Contudo, tais projetos nunca seguiram adiante, deixando o papel novamente apenas em 2014, com a confirmação de uma sequência que também teria o basquete como esporte apresentado, e que dessa vez estrelaria o astro americano LeBron James, ídolo das quadras e atualmente defensor dos Los Angeles Lakers. Muitos dos elementos apresentados no Space Jam original são mantidos em sua sequência, com diálogos e cenas remetendo diretamente ao antecessor, como a apresentação do protagonista enquanto ainda sonhava em ser um jogador de basquete, por exemplo. Contudo, mesmo com tantas semelhanças, há também muitas diferenças entre ambas as obras, com o novo legado tentando se desvencilhar de todos os erros que haviam sido cometidos no passado, criando um novo universo e assim dando novos ares para a franquia Looney Tunes, que já se encontrava parada há quase 2 décadas. Como já referenciado, a trama acompanha o astro do basquete, LeBron James, que tentando conciliar sua carreira no esporte e sua vida familiar, encontra problemas para se conectar e conviver de forma pacífica com seus 2 filhos, mais especificamente o caçula Dominique. Tentando passar um tempo junto com o garoto, LeBron o convida para visitar o estúdio da Warner Bros. Em uma reunião, onde o protagonista acaba recebendo a proposta de estrelar um novo projeto orquestrado pelo algoritmo responsável pelo conteúdo do estúdio, onde LeBron, uma vez que aceitasse, poderia protagonizar inúmeras séries e filmes, atraindo o público com seu carisma e base de fãs massiva que já provinham do basquete. Entretanto, LeBron rapidamente se esquiva da proposta, rejeitando-a e até mesmo a ridicularizando, o que é observado pelo algoritmo através das câmeras de segurança da sala de reuniões, despertando a fúria do mesmo, que resolve então utilizar Dominique, que já havia demonstrado ter um relacionamento conflituoso com seu pai, contra o próprio. Dessa forma, Audi Rifkin atrai o garoto para dentro dos servidores do estúdio e, através de uma interface que unia código e realidade, consegue atraí-lo junto com seu pai para dentro do que chama de server verso, onde o algoritmo armazena todos os conteúdos já produzidos pelo estúdio, bem como detém a onipotência. Uma vez lá, pai e filho conhecem uma versão humanizada do algoritmo, que demonstra estar profundamente interessado com os projetos pessoais de Dominique no mundo dos games, enquanto parece diminuir todos os feitos de LeBron no mundo real. Tentando se vingar do protagonista por ter rejeitado e ridicularizado seu trabalho, Audi Rifkin passa a manipular Dominique e incitar o conflito deste contra seu pai, o que tenta ser impedido por LeBron, mas devido à natureza onipotente do antagonista, se torna impossível. Devido a isso, Audi Rifkin propõe que para que possam deixar o server verso, LeBron teria que vencê-lo em uma partida de basquete, o que acaba sendo aceito até mesmo com certo deboche por LeBron, que então é ejetado em meio ao vasto universo de conteúdo da Warner Bros. Para encontrar os demais integrantes de seu time, sem saber que teria que enfrentar seu próprio filho, na própria plataforma que este havia criado, e que LeBron jamais havia dado a atenção merecida. Mesmo com todas as semelhanças no enredo de Um Novo Legado e seu antecessor, que desemboca no mesmo desfecho de uma épica partida de basquete, há uma notável diferença de tom no desenvolvimento do antagonista e nas consequências que uma eventual derrota poderia surtir na história e na vida dos personagens. Ao contrário de O Jogo do Século, onde os antagonistas eram caracterizados como seres infantis e propositalmente de forma que não evocassem qualquer tensão na audiência, aqui, Audi Rifkin, que é extremamente humanizado durante toda a trama, ameaça e age de forma intencionalmente maléfica inúmeras vezes, ameaçando não somente a integridade física dos personagens, mas também os deletar e manter em cárcere dentro de seu próprio universo privado todos os espectadores do jogo entre Dominique e seu pai, o que torna a figura antagônica do longa, mesmo que caricata e espalhafatosa em dados momentos, verdadeiramente ameaçadora, devido a todo o poder em que é embebido dentro de seus domínios. Uma crítica que é introduzida, mas não chega a ser aprofundada ao longo da trama, é o poderio e as capacidades sobre-humanas que o antagonista da trama, Audi Rifkin, dispõe para atingir seus objetivos e afetar a vida de milhões de humanos sem que estes sequer saibam de sua existência. Como é possível observar ainda durante o primeiro ato, Audi Rifkin tem acesso a milhões de páginas da web e um vasto repertório de interações, comentários e reações de milhões de pessoas, as analisando constantemente e sempre trabalhando em cima disso. Somado a isso, há também a capacidade do algoritmo de, segundo o próprio, poder se conectar a qualquer câmera ou microfone de qualquer dispositivo do mundo, podendo dessa forma observar quem quer que seja quando bem entender. As habilidades do antagonista e suas motivações são todas fantasiosas. Entretanto, ainda assim tal trama não deixa de ser um reflexo da realidade e do poderio que algoritmos e inteligências artificiais vêm alcançando nos últimos anos, sendo sua adição na trama um incremento que é quase ignorado pelos personagens, mas pertinente, tendo em mente a quantidade de obras que já abordaram tal problema e seus impactos nos dias atuais.
Essa abordagem mais tecnológica e moderna do universo dos Looney Tunes, através do serververso, é o que abre caminho para todas as referências e crossovers que ocorrem durante a narrativa, fazendo Space Jam, o jogo do século, que já continha a etiqueta de ser uma obra recheada de referências, parecer brincadeira de criança. Todos os nomes ou grandes obras do estúdio são referenciados ou mostrados em algum momento da trama, principalmente durante o ato final, ou durante a caçada de Pernalonga, para tentar resgatar os demais Looney Tunes, que haviam desbandado de seu universo por influência de Audi Riffman, que visava modernizar as histórias, ao contrário de Pernalonga, que se opunha a mudar a essência dos Looney Tunes, e graças a isso, aos poucos, passou a ser rejeitado por seus colegas. Esse arco de rejeição e superação da mesma é que cerceia os três principais personagens da trama, Pernalonga, Audi Riffman e Dominique, sendo tal sentimento no caso dos dois últimos diretamente relacionados ao comportamento de LeBron, que experiencia seu próprio arco de amadurecimento. Durante décadas, Pernalonga foi o protagonista absoluto de todas as aventuras dos Looney Tunes. Entretanto, seu papel principal já vinha sendo questionado nas obras anteriores, e em um momento anterior à trama, graças à influência do antagonista, o coelho se viu rejeitado e esquecido pela primeira vez em sua vida, pois não aceitava perder seu posto de protagonista, ao passo de que seus colegas queriam tentar coisas novas em outros universos. Os presumíveis anos em que ficou solitário dentro do universo dos Looney o fizeram repensar suas atitudes, e em sua jornada para montar um time para LeBron, Pernalonga jamais ajuda verdadeiramente o protagonista a atrair os nomes que estavam contidos em sua lista, resgatando e indo atrás apenas de seus próprios colegas de franquia, visando assim recuperar suas amizades e o apreço que havia perdido. Mesmo não verbalizando isso em nenhum momento, fica perceptível que suas ações, durante a trama, por vezes se arriscando para reunir novamente os Looney Tunes, eram unicamente com o intuito de reconquistar a vida que havia perdido, com seu sacrifício durante a jogada final da partida de basquete, ilustrando exatamente essa vontade de ver os Looney Tunes novamente unidos, mesmo que isso significasse seu próprio sacrifício. Pernalonga jamais admitiria, mas em seu íntimo, valorizava e apreciava seus colegas mais do que qualquer coisa, e uma vez que se sentiu rejeitado, todo seu orgulho e cinismo perderam o sentido, porque este só o fazia na companhia de sua turma. Essa vontade de ser reconhecido e conquistar o apreço dos demais também é percebida nas ações de Audi Riffman, que devido à sua falta de maturidade emocional, acaba assumindo uma postura antagônica e maléfica em frente àqueles que inicialmente o rejeitaram. O vilão é extremamente humanizado durante toda a trama, como dito anteriormente, o que torna natural o despertar de uma empatia por ele em um primeiro momento, pois durante todos os seus anos à frente do controle dos conteúdos da Warner, e mesmo se desdobrando para inovar e encontrar novas formas de contar histórias e reciclar personagens, seu trabalho jamais fora reconhecido. Entretanto, uma vez que é ridicularizado por LeBron e farto passa a agir em prol de seus próprios objetivos, Audi Riffman finalmente é notado como queria, mas pelos motivos errados, o tornando um vilão, mesmo que maligno e imaturo, injustiçado, que encontrou apenas na maldade uma forma de ser reconhecido e superar toda a solidão e rejeição que experienciava. No entanto, o maior arco de superação e que recebe a maior ênfase acaba sendo a de Dominique em relação ao seu pai LeBron. Mesmo sendo um talentoso programador de jogos, tendo criado um game de sucesso com apenas 12 anos de idade, Dominique jamais havia recebido reconhecimento ou uma parabenização de seu progenitor, tendo que, ao invés disso, viver em sua sombra e de sua carreira no basquete, sendo por vezes quase que forçado a ansiar pelo mesmo destino e profissão de seu pai, o que Dominique tenta se convencer de que é o que realmente quer, mas em seu íntimo, sabe estar mentindo para si próprio, pois seus verdadeiros anseios o direcionavam para uma carreira no desenvolvimento de jogos. Essa rejeição, que fica bem escancarada nas expressões e no comportamento de LeBron, quando seu filho fala sobre suas vontades, se torna a principal arma para Audi voltar o garoto contra seu pai. Contudo, assim como LeBron havia feito no passado, o antagonista passa a exibir um comportamento autoritário, tentando ditar e controlar as ações de Dominique, mesmo que estas venham de encontro com suas vontades, o que vai arruinando a relação de ambos, pois enquanto o antagonista ansiava por humilhar e ridicularizar LeBron, assim como havia sido no passado por este, Dominique apenas buscava a aprovação deste, agindo da forma errada apenas por estar sendo influenciado, pois no fundo não tinha quaisquer intenções malignas em desafiar seu pai para uma partida de basquete. A postura autoritária de Audi vai sendo percebida por Dominique, que eventualmente debanda do time do algoritmo. Entretanto, antes disso, foi necessário que LeBron James percebesse os erros que vinha cometendo na criação de seu filho, e nos equívocos que cometia acerca do significado de ser um pai, abrindo assim um caminho para que Dominique se reconectasse com ele. Devido ao seu foco em permanecer como um atleta de elite a todo custo, o protagonista vinha se esquecendo do que significava ser um pai, encarnando apenas um jogador de basquete /técnico dentro de sua casa. Durante o tempo em que passou dentro do serververso, LeBron teve que repensar as prioridades de sua vida, percebendo que mesmo amando o basquete, o que tinha de mais valioso era sua família, especialmente Dominique, que apresentava uma aptidão nível gênio para o desenvolvimento de jogos, mas que não vinha sendo incentivada por seu pai. Devido a isso, LeBron,
que redescobre o significado de ser um pai e um treinador ao ter que cuidar e treinar os Looney Tunes, entra na quadra decidido a recuperar sua família, o que, ironicamente, precisa fazer jogando basquete. O ato final do longa marca a reconciliação de Dominique e LeBron, que mesmo tão diferentes e com tantos atritos em sua história, ainda assim eram pai e filho, e portanto se amavam incondicionalmente. Com a ruptura definitiva de Dominique e Audie Rifmin, o garoto percebeu como era o ponto de vista de seu pai. Dominique entendeu como era ser um jogador de basquete, ao mesmo passo em que LeBron, tendo que se adequar aos parâmetros do jogo desenvolvido por seu filho, entendeu o ponto de vista deste, passando a respeitá-lo e assim perceber que mesmo com tantas diferenças entre os dois personagens, ainda assim era dever de ambos incentivar um ao outro, e principalmente por parte de LeBron, apoiar seu filho em quaisquer que fossem seus sonhos, mesmo que não entendesse completamente. Se aproveitando de todo o apelo comercial e expectativa acima da sequência do clássico dos anos 90, Space Jam, Um Novo Legado, consegue manter a aura nostálgica e cheia de referências do original, ao mesmo passo em que moderniza a franquia dos Looney Tunes, introduzindo um enredo de superação das diferenças e sinceridade, tornando a jornada, mesmo que dotada de excentricidades e personagens animados, ainda assim demasiadamente humana. Astros como Pernalonga e LeBron James, que estão acostumados a ter tudo em suas áreas de atuação, precisam aprender que para conquistar afeto e o apreço verdadeiro daqueles que estão ao seu redor, não basta um papel de protagonismo, mas ações altruístas e de respeito, o que tardam a entender. Mas uma vez que o fazem, os tornam capazes de valorizar as coisas mais simples e valoráveis de suas vidas, suas próprias famílias.